Então, gente, quando pensamos em transtorno bipolar, a maioria das pessoas lembra das oscilações de humor, né? Que é a euforia e a depressão. Mas será que é só isso mesmo? Hoje eu quero te mostrar sintomas menos conhecidos que às vezes passam despercebido que quem tem transtorno bipolar convive, tá? Fica comigo até o final do vídeo para entender esses sinais que podem mudar ou como você enxerga a bipolaridade. Vamos começar com os sintomas cognitivos, que são muito comuns, mas raramente associados ao transtorno bipolar. Como, por exemplo, a dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração muitas das vezes é associada ao TDAH, mas ela também é um sintoma da bipolaridade. Em ambas as fases, tanto na mania quanto na depressão, a mente pode ficar dispersa, confusa, com pensamentos acelerados ou às vezes lentos demais, tá? Esquecimento não é demência. É comum esquecer compromissos, perder o fio da conversa ou até esquecer palavras simples. Esse aqui eu tenho, tá, gente? Às vezes eu tô conversando e do nada a palavra me foge. Eu acho que vocês que estão me acompanhando já devem ter percebido em algum vídeo que às vezes eu fico procurando a palavra porque a palavra desaparece da minha mente. E assim, em alguma conversa, se for uma conversa muito longa, tipo uma palestra, eu tô lá assistindo, eu consigo acompanhar, daqui a um tempo a minha mente voa para outro lugar, nada a ver, e então depois eu volto para a palestra, mas aí eu já perdi partes importantes, mas dá para acompanhar alguma coisa. Dificuldade para tomar decisões. Mesmo as escolhas mais simples, como o que vestir, o que comer, podem parecer impossíveis em certas fases do tratamento. Essa fase eu não tive. Eu sempre soube muito bem o que eu queria comer. Eu me lembro que teve uma época que eu queria comer só fruta. Entendeu? Eu me sentia mais confortável com fruta, então eu comia só fruta. E eu me lembro também que teve uma fase que eu tinha uma blusa de frio roxa, ela era bem fininha, e eu só queria ficar com aquela blusa. Mesmo um dia de 30 graus Celsius, eu queria só ficar com aquela blusa. Então, assim, eu nunca tive eu não quero comer isso, mas eu tive preferências, né? Preferência alimentar e preferência do que vestir. Outro sintoma pouco falado é a irritabilidade. Nem toda pessoa bipolar fica eufórica ou feliz durante a fase maníaca. Então, assim, a irritabilidade, às vezes a pessoa fica, nossa, como fulano é nervoso, como fulano é irritado, mas na verdade a pessoa tá tendo uma fase, né, de irritabilidade. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre irritabilidade na bipolaridade, então se você quiser dar uma olhadinha aí depois, tá? A irritabilidade, gente, é quando a pessoa se irrita com coisas mais simples. Às vezes, trânsito do colega de trabalho, uma diferença de opiniões. Então, isso acaba levando, né, ao outro tópico que a gente vai agora, que são as explosões de raiva. Pequenas frustrações podem gerar reações desproporcionais. Isso pode acontecer mesmo na fase depressiva. Então, assim, as explosões de raiva, a pessoa faz um auê grande, desnecessário para aquela coisa pequena, entendeu? Uma coisa que não tinha necessidade. Isso também acontece nas fases depressivas, tá, gente? Porque às vezes a pessoa tá ali depressiva e a outra pessoa fica insistindo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso causa levando uma irritabilidade e até mesmo uma explosão ali de raiva. Impulsividade. Gastos excessivos, decisões radicais, comportamento sexual de risco ou substâncias, tá? Do uso de drogas, isso aqui, de álcool. A pessoa age antes de pensar. Mudança de humor ao longo do dia. Nem sempre o humor oscila em grandes ciclos, tá? Às vezes pode variar diversas vezes ao mesmo dia. Isso aqui é muito o que a gente chama... Eu já fiz um vídeo falando sobre bipolar... um ciclo ciclotímico, é essa mudança de humor várias vezes durante o dia. Então, assim, acontece sim, tá? A pessoa às vezes está irritada de manhã, chorona à tarde, mas não é muito comum. O mais comum mesmo é o ciclo da bipolaridade durar dias, tá? Dias e até semanas. Você sabia que o sono é um dos principais sinais que alguém está mudando?
Sim, então se você perceber aí que alguém da sua casa está tendo mudanças de sono, rotina do sono, já é um sinal de alerta, tá? Insônia sem cansaço. Durante a fase maníaca ou hipomaníaca, a pessoa pode dormir apenas 2 ou 3 horas por noite e ainda assim se sentir cheia de energia. Ela fica ligada no 220, quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, naquela correria, naquela euforia. Então, sim, isso é um sinal, tá? Porque normalmente quando a gente dormimos pouco, a gente se sente cansado no dia seguinte. E já no caso da bipolaridade, no caso da insônia da bipolaridade, não é bem exatamente isso que acontece. Sono excessivo e dificuldade para sair da cama. Isso aqui já é na fase depressiva e é comum dormir por longas horas e ainda assim se sentir com cansaço extremo. Dica rápida, vou passar aqui para você agora, tá? Observar os padrões do sono pode ser uma forma de perceber um episódio que está aproximando. Então, se você ficar atento aí à insônia, àqueles sonos curtos e euforia muito grande, fica alerta porque já pode ser um episódio que está próximo. Algumas emoções que acompanham o transtorno bipolar também são negligenciadas, como por exemplo, que emoções são essas, né? São sentimento de culpa ou vergonha excessivo. Mesmo quando nada aconteceu, a pessoa pode se sentir como um peso para as outras pessoas. Um sentimento de culpa de alguma coisa do passado, ou algo que aconteceu com alguém familiar, alguém que você tem um sentimento próximo. Vergonha por uma atitude que você teve no passado, onde ninguém mais se lembra, mas você se recorda daquilo e se sente envergonhado, tá? Sensação de vazio ou apatia. É comum achar que a pessoa está melhorando, quando na verdade ela está apenas emocionalmente desligada. Então, assim, a pessoa não, sabe, não fica naquele vazio, naquela sensação de que está faltando algo. Autoestima instável. Em um momento se sente grandiosa e invencível, em outro se vê como inútil, um fracassado, um fardo. Então isso aqui é muito importante, tá, gente? A pessoa são sentimentos assim que devem ser levados em consideração, porque a pessoa vai levando um gatilho, vai levando a outro, tá? Esses sentimentos, sintomas menos conhecidos do transtorno bipolar pode causar muito sofrimento e muitas vezes passam despercebidos por familiares e amigos e até mesmo por profissionais. Por isso que eu falo, sempre vai num profissional de qualidade, um profissional de confiança, para ele poder estar fazendo o diagnóstico certo da sua bipolaridade. Se você se identificou com esses sinais ou conhece alguém que pode estar vivendo isso que eu acabei de falar, procure uma ajuda especializada. O diagnóstico e os tratamentos corretos fazem toda a diferença no seu tratamento de bipolaridade. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal Expressamente para mais vídeos sobre saúde mental, tá? E, claro, vou me apresentar aqui para você. Meu nome é Simone, eu sou bipolar tipo 2 e é um prazer ter você aqui comigo. Um abraço e um forte coraçãozinho.